Meus irmãos, hoje vamos abordar um tema essencial para a vida da nossa igreja: a necessidade de desenvolver uma visão missionária. O chamado para missões não é algo opcional, reservado apenas para aqueles que se consideram missionários. É uma responsabilidade coletiva, dada por Deus para que toda a igreja esteja comprometida com a grande comissão. Nosso estudo de hoje visa despertar pastores, líderes e membros para a importância de envolver-se ativamente na obra missionária, tanto local quanto globalmente. Tópico 1. O papel do pastor. Vamos começar destacando o papel vital do pastor na promoção da visão missionária. Em Atos 20 e 28, Paulo admoesta os presbíteros de Éfeso: Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, em que ele resgatou com seu próprio sangue. Este versículo nos mostra que o pastor é designado por Deus para cuidar e guiar o rebanho, e isso inclui liderar a igreja em missões. Exemplo de Neemias. Neemias é um exemplo clássico de um líder que, movido por uma visão divina, tomou medidas práticas para realizar a obra de Deus. Em Neemias 1:1-3, vemos que ele tomou conhecimento da situação de Jerusalém. Isso nos ensina que, antes de qualquer ação, precisamos estar conscientes das necessidades ao nosso redor. Pastores e líderes devem estar atentos ao que Deus está mostrando sobre o estado espiritual e físico do mundo. Disposição para a obra. Depois, em Neemias 2:5, Neemias se dispõe a realizar a obra, mostrando um coração disposto a servir. A missão começa com disposição. É quando dizemos: Eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías 6:8. O pastor, como principal agente missionário, deve ser o primeiro a se comprometer e demonstrar essa disposição. Oração na missão. Neemias também falou com Deus a respeito da missão. Neemias 1:5-11. Isso nos lembra da importância da oração na obra missionária. A missão deve começar com oração e ser sustentada por ela. Um pastor que ora por missões inspira sua congregação a fazer o mesmo. Comunicação da visão. Por fim, Neemias trabalhou a visão no seu coração. Neemias 2:11-15. E comunicou a visão aos seus colaboradores. Neemias 2:17. A visão missionária deve ser compartilhada e trabalhada no coração dos líderes e membros da igreja. É importante que a igreja tenha um entendimento comum do chamado de Deus para missões, o que só acontece através de uma liderança que comunica claramente essa visão. Tópico 2. Envolvimento dos líderes. Agora vamos falar sobre a importância do envolvimento e da influência dos líderes na igreja. Um programa de educação missionária só será eficaz se houver uma participação ativa da liderança local. Como lemos em Mateus 9:35-38, Jesus foi um exemplo de líder que teve a visão, comunicou a visão e envolveu líderes na sua visão. Jesus viu a necessidade ao seu redor, sentiu compaixão pelas multidões e envolveu seus discípulos na missão de levar o evangelho às nações. A influência do exemplo. Para que uma igreja seja verdadeiramente missionária, seus líderes precisam não apenas falar sobre missões, mas viver essa realidade. Como Paulo disse em 1 Coríntios 11:1, Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Os líderes devem ser os primeiros a arregaçar as mangas e a se envolver na missão. Se os líderes não tomarem a frente, dificilmente a igreja o fará. Exemplo de Davi. Em 1 Crônicas 29:1-9, Davi lidera o povo de Israel na doação para a construção do templo. Sua liderança e exemplo pessoal inspiraram toda a nação a contribuir generosamente. Isso nos mostra que uma liderança comprometida e envolvida pode causar um grande impacto em toda a congregação. Quando os líderes são modelos de serviço e dedicação à obra missionária, a igreja segue o exemplo. Tópico 3. A tríplice comissão de Jesus. Por último, mas não menos importante, vamos considerar a tríplice comissão que Jesus deu à sua igreja. Em João 4:35, Jesus nos chama a erguer os olhos e ver os campos. Isso é um convite para que tenhamos uma visão clara das oportunidades que estão diante de nós. Uma igreja com visão missionária vê o mundo como um campo pronto para a colheita. Jesus nos desafia a ver as necessidades espirituais ao nosso redor e a agir em resposta a elas.
Rogai ao Senhor da Seara. Jesus também nos instrui a rogar ao Senhor da Seara que mande trabalhadores. Mateus 9, 37 e 38. A oração é uma parte essencial da missão. Devemos pedir a Deus que envie mais obreiros e que nos capacite a sermos esses obreiros. Uma igreja que ora por missões está alinhada com o coração de Deus. Ide por todo o mundo. Finalmente, em Marcos 16, 15, Jesus nos dá a ordem clara. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Este ide não é opcional, é um mandamento. E como mencionamos, isso não significa necessariamente ir a terras distantes. Muitas vezes, significa começar onde estamos, em nossa comunidade, em nosso trabalho, entre nossos amigos e familiares. Conclusão e aplicação prática. Hoje refletimos sobre a importância de uma igreja com visão missionária. Vimos que os pastores e líderes desempenham um papel fundamental em despertar a igreja para missões, que o envolvimento da liderança é crucial para o sucesso dessa missão, e que a comissão de Jesus à igreja é clara e inegociável. Devemos ir, orar e trabalhar na seara do Senhor. A aplicação prática desta lição é clara. Precisamos nos comprometer de forma mais profunda com a missão de Deus. Que possamos orar por um avivamento missionário em nossa igreja, apoiar nossos pastores e líderes e, pessoalmente, estar dispostos a responder ao chamado de Deus para a missão. Seja qual for a forma que esse chamado tomar em nossas vidas, que possamos dizer, como Isaías, eis-me aqui, envia-me a mim.